Voltei a jogar videogame depois dos 40 anos. Como tem sido isso pra mim? Vou dar um resumo bem breve aqui. Quero contar um pouco dessa experiência, de como tá sendo e como foi minha vida, minha trajetória com videogame, né? Eu nunca tive muita sorte, pra ser bem sincero, com videogame, e eu acho que eu tenho uma explicação, eu vou dizer daqui a pouco, né? Bom, eu comecei a jogar videogame na década de 90, ali pelo meio de 90, ali mais ou menos, que foi quando a gente começa a ter acesso. Era muito escasso e era muito caro. Muita gente acha que o videogame é caro hoje. Se você comparar o preço do videogame da década de 90 com o salário mínimo, você vai ver que era tão caro ou até mais caro do que é hoje, proporcionalmente falando. Então era muito difícil o acesso. Não era qualquer pessoa que tinha. Eu não tinha videogame, a minha família não tinha condições de me dar um videogame. Eu não tinha condições de comprar à época ainda. Então eu precisava jogar na casa de algum amigo meu. E eu tinha muitos amigos que tinham videogame e a gente acabava jogando por lá. Na época, não tinha uma variedade de jogos tão grande no começo como tem hoje. Hoje você entra no catálogo ali da Sony e você se perde na quantidade de jogos. Mas a época era Mario World, Mario Kart, Mario All Star, Donkey Kong. E o que eu mais gostava, que era o International Superstar Soccer Deluxe. Esse era o que eu amava. Porque eu gosto muito de futebol, sempre gostei muito de futebol. E esse era o jogo que eu adorava. A única ressalva, a única coisa que eu não gostava era o fato dos nomes dos jogadores não ser os nomes corretos, né? Não tinha o Romário, não tinha o Bebeto, tinha o Alejo, tinha o Beranco, mas não tinha os nomes corretos. Ok, até aí, tudo bem, a gente dá um jeito, a gente se vira, e era muito legal jogar aquele jogo. Então eu ia pra casa dos meus amigos e eu ficava insistindo pra gente jogar sempre de futebol, porque era o que era mais legal de jogar na minha visão. Como era muito caro, a maioria das pessoas não tinham muitas fitas. Tinham uma ou duas, Mario World vinha com o videogame, né? As outras fitas a gente ia na locadora, alugava, às vezes a gente alugava até em conjunto, você paga metade, eu pago metade, e jogava o fim de semana inteiro, e devolvia na segunda-feira. Essa era a nossa relação. Mas assim, jogar na casa dos outros, por mais que sempre fui muito bem recebido, é incômodo. Às vezes você quer jogar à noite, às vezes você quer jogar sozinho, e eu não tinha essa possibilidade. Pra se ter ideia, eu sempre consegui ter um videogame atrasado. Ou seja, quando eu finalmente consegui comprar o meu Super Nintendo, o PlayStation já era uma realidade. Então, eu ia na casa de alguns amigos meus e via eles jogando outros jogos com gráficos muito melhores, com situações mais interessantes, mas o que deu pra comprar à época foi o Super Nintendo. E eu me lembro até hoje, o dia que eu comprei, eu me encontrei com uma galera da escola e falei, cara, comprei o Super Nintendo, e aí um amigo falou assim, poxa, mas já tô no PlayStation, sabe? Mas assim, não foi por maldade, né? É porque realmente tava muito atrasado perto da galera. Faz parte, acontece, muita gente passou por isso, vai passar e passa até hoje. Ok. Joguei até não aguentar mais esses jogos. Eu me lembro que eu queria muito esse videogame e esse jogo, porque inclusive em 98, aqui no Brasil a Nintendo lançou uma versão do Super Nintendo, onde ele vinha com 2 controles dourados e a fita do International Superstar Soccer, que era uma versão para a Copa do Mundo, que o Brasil chegou na final em 98 e perdeu. Mas nessa época, assim, o povo era muito ligado a futebol, e essa versão vendeu demais, essa versão... Todo mundo que eu conhecia tinha essa versão, porque era muito louca essa versão. Pô, controle dourado e tal. Depois acabou passando, porque o PlayStation chegou e as coisas mudaram, né? Com a vinda do PlayStation foi muito legal, porque foi quando eu conheci o jogo que me fez comprar o videogame recentemente, que é o Resident Evil. Eu me lembro que eu ficava vidrado assim, e na época eu não tinha na minha casa o videogame, então eu via na casa de um amigo meu. E eu ficava vidrado assim, falando, meu Deus, isso é muito louco. E na época era em japonês a versão que ele tinha, né? Toda as legendas, era tudo em japonês, então a gente não entendia muito as coisas que estavam acontecendo ali, mas a gente ia seguindo. E por ele ter o videogame, ter um memory card, pra quem não lembra, na época, pra salvar o jogo, você tinha que comprar um memory card. E o memory card, ele tinha espaço limitado. Então, quando eu pegava o controle para jogar, eu começava do zero e eu não chegava longe, porque logo depois tinha que passar o controle pra gente jogar outra coisa, que dava para jogar de 2, ou deixar ele jogar a parte que ele já tinha chegado na frente. Aí eu já tinha perdido todo o contexto da história. Então, como eu disse, eu tenho muito azar com videogame.
e o meu Super Nintendo parou de funcionar. Parou de funcionar, não funcionava nada. Eu dei as fitas para alguns amigos meus, o controle também eu dei para outros amigos meus e joguei o videogame fora. Na época a gente até olhou para consertar, mas o valor também era muito alto. E como eu disse, não tinha condições na época, não tinha o que fazer. Fiquei um bom tempo sem videogame ainda, jogando na casa de amigos meus. E, cara, sempre que eu ia, Resident Evil, eu pirava. Tinha um amigo meu, que na verdade ele era amigo do meu irmão, né? Ele é mais velho, mas ele falava, vem aqui para nós jogar um Winning Eleven aqui, que também era outro jogo que eu adorava. Eu ia lá e ele tava jogando o Resident Evil 2. E, cara, eu ficava maluco, eu falava, eu preciso jogar isso, eu preciso jogar isso. Quando eu finalmente consegui pegar o meu PlayStation, aí o PlayStation 2 já era uma realidade, mas eu fui jogar. E, cara, eu jogava incansavelmente Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Incansavelmente, sem parar. E aí virou a minha franquia favorita, o meu jogo favorito, até hoje. Bom, o tempo foi passando, como eu sempre digo, eu tenho muito azar, esse videogame parou de funcionar, eu peguei um Nintendo 64, que foi a pior coisa que eu fiz, porque era muito caro, as fitas não eram baratas, o controle ele era legal em algum tempo, ele se divertia, mas ele cansava depois de um tempo, pelo menos pra mim, então logo me desfiz dele e consegui pegar o PlayStation 2 atrasado, mas consegui ter o PlayStation 2. Obviamente fui atrás de Resident Evil, Code Verônica foi o que eu joguei, que agora vai sair o remake, né? Inclusive a melhor coisa que eu fiz foi ter comprado o videogame agora. Bom, e como eu disse, eu tenho muito azar com videogame, e o meu PlayStation 2 também parou de funcionar. Gente, eu comprava sempre de segunda mão, então muito provavelmente isso influenciou demais, né? Bom, com isso, começo a trabalhar, começo a ter meu próprio dinheiro, porém, foi a época em que começou a ter internet no Brasil, assim, com muita força, né? A internet todo mundo começou a ter, as redes sociais começaram a surgir, e aí as pessoas preferiam ter. Então, ao invés de comprar um videogame, eu preferi comprar um computador, e à época eu tinha banda, tocava, então eu preferi gastar meu dinheiro com computador, guitarra, instrumentos musicais, etc, 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 shows, coisas desse tipo. Então eu fiquei sem videogame durante um bom tempo. Eu lembro que a última decepção que eu tive, e vai parecer estranho pra muita gente aqui, mas foi o Resident Evil 4. O Resident Evil 4, ele mudou muito com o que eram os anteriores. Eu vou fazer um vídeo só de Resident Evil pra falar disso, mas ele me afastou um pouco do videogame ali. E aí, eu não comprei mais videogame, meu videogame parou de funcionar, eu deixei pra lá, juntei, casei, fui fazer minha vida. Lançou o Resident Evil 6. Como eu disse, a minha trajetória com videogame sempre vai para Resident Evil. E eu comprei o 5 e o 6, já no Xbox 360. Joguei o 5, não gostei, joguei o 6, odiei. Dali pra frente eu não joguei mais nada. Mais uma vez eu comprei de segunda mão, ele parou de funcionar o Kinect, parou de funcionar o videogame, eu vendi tudo, fiquei sem nada, e fiquei sem nada até muito recentemente. Quando foi em 2019, mais ou menos, na época da pandemia, eu vi que lançou o Resident Evil 2 Remake, me interessou. Comprei de segunda mão novamente, dessa vez no Xbox One S, joguei o Resident Evil 2. Nesse meio tempo, eu resolvi dar uma olhada nas lojas, né, pra ver o que tinha lá, e tinha a demo do Resident Evil 7, que já tinha saído. Resident Evil 7 já era uma realidade, ele já tinha sido jogado, mas eu, por não ter gostado do 6, o 7 eu ignorei. Porém, meu videogame parou de funcionar. Mais uma vez. Não estava jogando tanto, optei por não arrumar, as coisas estavam indo para outro lado da minha vida também, e eu preferi não mexer. E de lá até então, eu não tive nenhuma vontade de jogar videogame. Nada, zero. Mas um dia eu estava no YouTube, vendo coisas aleatórias, e uma coisa me chamou a atenção. Resident Evil 9. Era um novo Resident Evil, não era remake, era uma história do zero. E eu falei, dessa vez eu vou jogar no lançamento. Dessa vez eu vou comprar um videogame na loja e vou jogar zero. E foi o que eu fiz. Comprei o PlayStation 5, esperei o lançamento, que saiu em fevereiro, comprei. Na verdade, eu comprei antes do lançamento, mas quando lançou já estava com ele. E joguei incansavelmente. Nesse meio tempo, tem outros jogos. Eu não posso ficar só jogando Resident Evil. Agora estou trabalhando com outra coisa, tenho mais tempo em casa, vou verificar. Resolvi comprar uma assinatura da PSN. Não sabia como funcionava, mas comprei. E eu estou ficando viciado nessa porra. Eu joguei
The Last of Us 1 e 2. Eu não conhecia, eu não tinha jogado, eu conhecia, sabia da existência, mas não fazia ideia da história e eu fiquei viciado nesse negócio. Joguei God of War, viciado. Os Assassin's Creed eu já conhecia, porque quando eu tive o Xbox da outra vez eu joguei um pouco, mas eu joguei muito mais agora. Uncharted era um jogo que eu já tinha visto também falar, mas eu nunca tinha jogado. E tô jogando outros jogos que, por ter a assinatura, acabam saindo de graça. E tô pirando, cara, e tô achando muito louco. E quando eu penso em, putz, cara, vou dar uma parada, vou diminuir um pouco, tô jogando muito videogame e tal, eu vejo que agora vai lançar o remake do Code Verônica. Como eu disse, pra mim, Resident Evil é a franquia que me liga ao videogame, que me fez comprar, que me fez até vender videogame, que me fez cansar de jogar, que me fez pensar, poxa, esse Resident Evil 6 aí não tem nada a ver com Resident Evil e tal. O 4 já perdeu um pouco da essência pra mim, mas tudo bem, faz parte. Agora, eu vou ter que voltar. E pra quem é dos anos 90, e pra quem jogou esses jogos lá no começo, nos anos 90, nos 2000, sabe exatamente o impacto que Resident Evil tem na vida de quem gosta de videogame. E hoje, eu estou quase um gamer, porque eu tô jogando tudo que aparece, meu amigo. Acabei de comprar o 007, pretendo jogá-lo na sequência. Estou jogando novamente os Resident Evil Remake, o 2, o 3 eu já finalizei, o 4, que era um, como eu disse, eu não tinha gostado. Estou jogando agora, estou gostando. Eu estou na parte da igreja lá, que você resgata a Ashley na igreja, tá muito legal, tá muito interessante. Tô me ferrando porque eu não tô conseguindo economizar bala, mas, porra, tá muito legal. E é isso, cara, eu quero ver como vai ser daqui pra frente, eu estou muito interessado em ver como vai ser, tô muito feliz em estar jogando novamente. Pela primeira vez eu estou jogando o videogame da época, que eu comprei com o meu dinheiro, que eu estou jogando as coisas, que eu estou realmente me divertindo jogando mais do que o Resident Evil ou um jogo de futebol. Inclusive, nem jogo de futebol eu comprei, porque a última vez que eu joguei um FIFA eu achei uma porcaria. Então, é isso. Me deem informações, me deem dicas de jogos aí. Não sou um excelente jogador, mas, cara, tô viciado nessa